primeiro lugar, explicar que tudo o que eu vou falar, na realidade, vem deste livro da Mensagem Reencontrada. Porque aqui é um livro de tradição hermética, é um livro que fala de tudo o que nós vamos falar agora. E este livro é também o meu instrutor, basicamente Manuel d'Oxford, que é, de alguma forma, podemos dizer, o herdeiro espiritual de Louis Catio, o autor deste livro, A Mensagem Reencontrada, pintor francês do século XX, que, bom, recebeu uma inspiração e o fruto dessa inspiração é este livro, A Mensagem Reencontrada. Um livro que, se abre ao acaso, já está pensado, digamos, formalmente para... são sentenças, aforismos, textos breves, para... é muito, digamos, concentrado. O sentido, em poucas palavras, se fala tudo e se fala o mesmo de 1000 formas diferentes. Então, tudo vem, na realidade, desta obra que para mim me fez compreender o sentido profundo da religião cristã, da mitologia, da alquimia, da filosofia grega, enfim, ou da Divina Comédia, para falar de 3 temas que eu vou expor aí esses próximos dias e hoje. Então, hoje o mito do Minotauro, primeiro, para aclarar, o que hoje falamos de mitologia era, na realidade, uma parte essencial da religião grega. Os mitos gregos são as histórias, como na Bíblia, as histórias de Jacó, de Esaú, a história de Rebeca ou de Abraão, de Sara e Abraão. Então, na religião grega, são as histórias de Dionísio, as aventuras de Hércules, ou, neste caso, a história do Minotauro. Isso, na realidade, era a religião grega, porque hoje, quando falamos de mitologia, pensamos mito, isto é, mentira. É mentira, é uma invenção dos antigos para expressar as suas ideias, o mundo em que viviam, para se explicar a si mesmos. Não, era a religião dos gregos. Então, esses mitos, que são a religião dos gregos, têm um sentido oculto, o mesmo que a Bíblia, ou o Tao Te Ching, ou os Vedas. Esse sentido oculto é o que chamamos de tradição hermética, isto é Cabala, é alquimia, é hermetismo, digamos, da tradição dos, enfim, o corpus hermeticum. Finalmente são linguagens para falar sempre do mesmo, para falar finalmente de nós, como aqui veremos. Então, essas fábulas, os mitos, essas fábulas diziam os latinos, latet sub fabula mysterium altum. Porque eles sabiam que nas fábulas se esconde um sentido profundo. E elevado também. Altum em latim é profundo e elevado. Latet sub fabula mysterium altum. Essas fábulas, esses mitos, têm um sentido profundo, um sentido que vai muito mais além do literal. Exatamente igual que os evangelhos ou a Torá. Diz este livro, A Mensagem Reencontrada: estudemos os triples mistérios antigos, reverenciemos as doutrinas e as fábulas sagradas, procuremos o bem que subsiste no mal, meditemos sobre as obras dos profetas e dos santos filósofos, compreendamos que há somente um Deus, somente uma ciência e somente uma criação em toda parte e sempre. Então, isto é um texto que fala da unidade da qual provém todas as escolas iniciáticas, a mitologia grega, que hoje chamamos
de mitologia grega, a religião cristã, a religião islâmica, porque só há um Deus que inspira em sânscrito na Índia, em grego na Grécia ou em latim no mundo romano. Mas o problema é que a modernidade alterou o sentido profundo, digamos, sobretudo da religião grega, porque para a Ilíada, a Odisseia, eram a Bíblia dos gregos. Mas depois do século XVIII, o mundo ocidental, que colonizou culturalmente o resto do mundo, convertiu a revelação, que era e é a Ilíada e a Odisseia, a convertiu em literatura. E como a religião grega já não existe, não se pode defender. Como o cristianismo, o islã ou o hinduísmo. Olha, os Vedas, o Bhagavad Gita não é literatura, é revelação. Mas o grego já não pode falar isso, porque sumiu. Desapareceu a religião grega. Os gregos são ortodoxos, maioritariamente. Quando uma religião desaparece, ninguém defende os livros revelados dessa religião. E o que é que acontece? O que aconteceu com a Ilíada, a Odisseia, com os hinos órficos, com a Teogonia de Hesíodo. Agora é literatura. E o mito é mentira. É uma invenção daqueles antigos gregos que tinham mais imaginação que conhecimentos. Então, o nosso objetivo de Manuel dos Vort, que escreveu no Hilo de Penélope, aclarou muitos dos chamados mitos gregos ou da Odisseia. Então, o que vou fazer é tentar, enfim, no exemplo do Minotauro, explicar esse sentido profundo. Então, o Minotauro, o touro de Minos. Então, a rainha Pasífae, que era a esposa do rei de Creta, e claro, uma rainha antiga podia fazer o que quiser. Então, ela se apaixonou por um touro. Um touro enviado por Neptuno, e se apaixonou pelo touro. Então, ela quis fazer sexo com o touro. Claro, uma rainha faz o que quiser. Então, bom, fiz sexo com o touro, e dessa união contra a natura nasceu um ser meio animal, corpo de touro e cabeça de homem. Olha a fantasia, olha, claro, isso é mentira, naturalmente, mas é para explicar uma verdade. É uma mentira divertida, sempre que se fala de sexo, enfim, é para rir, então, é para explicar uma verdade que nos concerne, uma verdade que fala de nós. E então, bom, o Minos, o rei de Creta, avergonhado, claro, a minha mulher com um touro, temos aí uma besta. Então, falou para construir o arquiteto Dédalo, construiu, sob o mandato do rei de Creta, construiu um grande labirinto e pôs no meio, escondido, claro, no meio do labirinto, o touro, para que ninguém pudesse vê-lo, pudesse chegar até ele. Mas ocultou lá, mas problema, que o touro exigia todos os anos 7 jovens e 7 moças para comê-los como se fosse pasto, como se fosse erva. Então era uma situação, claro, digamos, complicada. Então, bom, aí, enfim, a história é mais comprida, mas finalmente, do que está falando? Está falando de nós. Nós somos meio animal e meio divinos, meio homem. Homem, Platão diz, a alma imortal é chamada de homem, e vice-versa. Quando o homem verdadeiro está dentro de nós.
se pode chamar centelha divina, semente da vida nova, ouro, tem muitos nomes. Então, nós somos meio animais e meio homens. Somos, na realidade, todos temos um minotauro em nós. E há um labirinto dentro de nós, no qual nós não podemos chegar sem uma ajuda do céu. Uma ajuda do céu, que, enfim, vai ser aqui representada por Teseu, o herói, que vem a arrumar a situação, ajudado por Ariadne. O nosso problema, digamos assim, é que nós temos uma parte animal que exige comida que nos consome, que nos vai consumindo. Então, como solucionar, digamos, isso que vai levar-nos à morte? Então, o que está explicando o mito é que, Pasífae comete um pecado, digamos, como Eva. Pecado, digamos, entre aspas. Bom, é uma forma de falar. Uma transgressão. Eva e Adão estavam no paraíso e eles eram corpos de luz. Mas a parte feminina, chamada de Eva, por curiosidade, ela quis experimentar o sexo animal. Tudo são histórias para explicar o que é que nós somos e como podemos sair desse labirinto. Então, essa Pasífae Eva fiz sexo com um animal. Fiz sexo animal no lugar de sexo divino, para o que estava destinada. Então, o produto somos nós. Temos uma Eva Adão, uma parte divina em nós, essa alma imortal, centelha divina, e temos uma parte animal, digamos, o produto dessa união, digamos, entre aspas, também contra a natura, de um ser imortal de luz com um animal, deu como resultado a espécie humana. Somos meio animais e meio homens. Não se compreende, digamos. Sim. Se compreende, bom, não sei como falar, mas porque normalmente isso não se explica. Normalmente não se explica porque não se sabe. Então, o mundo acadêmico, no mundo acadêmico aqui, não sei, na Europa, nos Estados Unidos, tem muito erudito, não todos, muitos que sabem tudo, mas não compreendem nada. E é assim, é uma pena, porque até o século XVII, o esoterismo, digamos, a tradição hermética não estava separada da cultura, nem da ciência. Foi depois do século XVII, com a Revolução Científica e depois a Ilustração do século XVIII, o positivismo de XIX, que culminou essa desacralização do mundo. Eles desacralizaram o mundo e expulsaram do saber, digamos, o que era a interpretação, por exemplo, espiritual profunda da religião grega ou de qualquer outro, ou da cabala, da alquimia. Tudo isso ficou fora dos parâmetros chamados científicos, isto é, só é verdade isto, o resto não é. O resto são crenças subjetivas, como a religião, que tem um valor enfim, pessoal, subjetivo, que não tem nada a ver com a ciência, nem se pode comprovar, enfim, o discurso que já sabemos. Então,
nós temos uma parte, digamos, uma parte divina e uma parte animal. Então, aqui, a história continua para solucionar o problema de um animal que exige consumir, nos comer, nos comemos a nós mesmos, como dizia Pitágoras, e também uma passagem bíblica. E para evitar isso, assim, aparece um Teseu, um herói, como Hércules, o modelo na região ática, como Hércules, é Teseu. Teseu chega lá, okay, as peripécias, enfim, a história é muito mais comprida, chega a Teseu, então ele vai solucionar esse estado terrível, digamos. Então, ele se mistura com os jovens que vão ser sacrificados ao Minotauro, entra com eles, mas como ele se apaixonou por Ariadne e Ariadne por ela, Ariadne era a irmã do Minotauro. Ela tem um irmão que é um touro. Tem um irmão, é meio touro, meio homem. Então, a Ariadne ajuda ele. Então, como? Então, a Dédalo diz, olha, dá para ele um ovelo, fio, dá para ele um ovelo, e ele vai com o ovelo, deixando o fio, e assim ele, quando chegue ao centro do labirinto, ele poderá matar o Minotauro e saber como voltar. E é o que ele faz. Então, quem é esse fio de Ariadne? Esse fio é chamado, digamos, de fio, por quê? Porque é a força do céu que é muito sutil. E é chamado de fio, é chamado de cabelo. O Espírito Santo e as etimologias de Isidoro de Sevilha, que é uma continuação da língua latina de Varrón, do século I a.C., as suas etimologias ele fala que crin em latim é cabelo, e cabelo, cabeleira. E cabeleira é uma das formas de aludir ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma força celeste muito sutil que vem a ajudar ao herói a vencer a besta e sair do labirinto, vencer sem ser morto. Então, é o Espírito Santo quem ajuda em termos cristãos. O fio de Ariadne, Ari é muito. Adne, que não achei, mas me explicaram que Ariadne significa a muito pura, a muito santa. E, assim, esse fio é o que vai nos permitir de entrar no nosso labirinto, onde está aqui a nossa besta, e vencê-la. Aqui na história ele mata, ele mata o Minotauro. Em outras histórias, que vou aludir depois um momento, não mata, porque, claro, nós temos um corpo, esse corpo tem uma força geradora, e não, se matamos essa força, nos matamos de alguma forma. Nós devemos não destruir a força geradora, senão purificá-la. E quem faz isso? O fio de Ariadne, isto é, o Espírito Santo. Porque cabeleira é um fio. O fio de Ariadne, esse fio, chamado assim, é na tradição grega e na tradição universal, uma forma, uma imagem da criação também. A forma sutil desse fio é o Espírito Santo, mas toda a criação, todas as pessoas, todos nós, é uma imensa trama com um tecido. E um tecido feito por um fio. Por isso, todas as deusas gregas são tecedoras.
é o que estão dizendo. A vida divina ou a vida vulgar, a vida animal, como Circe. Circe, ela que converte aos heróis divinos em porcos, são as centelhas que vêm a este mundo, e as converte em porcos. E aí outra história para explicar, evidentemente, o que vai muito além do literal na história de Ulisses, Circe e os seus amigos convertidos em porcos. Somos nós. Então, esse fio está em todas as tradições. A vida é um tecido. Até nós falamos na medicina o tecido dos músculos, tecido ósseo. A vida é um tecido. Então, é um tecido feito com um fio. E esse fio é a matéria-prima da divindade, digamos. Esse fio, dizia Emmanuel dos Bois, que é um segredo muito bem guardado e permite encontrar a porta estreita, escapar da prisão deste mundo e aceder à liberdade dos filhos de Deus. Mas, claro, um segredo muito bem guardado porque é Deus quem dá o segredo, quem abre a porta estreita. A porta estreita está em nós. O labirinto, porta estreita, está dentro de nós. E lá está o Minotauro. Na tradição hindu tem o mesmo conceito. É um texto de Ananda Kumaraswamy que diz: o prana tece as criaturas, e todo o universo é uma grande rede que religa os mundos e os seres. E os nossos sopros são como fios religados ao único fio com o que está ensartado o universo. Então, aqui temos a forma de solucionar o estado em que estamos, evidentemente, é que captar esse fio celeste, isto é, o Espírito Santo, e que vai nos abrir e vai conseguir dominar essa força bestial que temos em nós, necessária, mas que por isso não deve ser destruída, senão que deve ser purificada. Quando Teseu se encontra com um Minotauro, ele se encontra com uma besta imensa. Enfim, ele vence, mata. Mas lembrem a história de Jacó. Quando ele dorme e ele acorda, ele tem uma visão e ele diz: que terrível é esse lugar, e eu não sabia. Esse lugar é o labirinto. E lá está aquele monstro, digamos, e que finalmente vai se converter em outra coisa. Mas é terrível como esse animal, esse Minotauro que está no centro de um labirinto. Lembre na tauromaquia, que vem da Grécia, as festas dos touros, estão lá, não no Brasil, mas enfim, no México, Colômbia, enfim, na Espanha, ainda que hoje, enfim, tudo esse movimento neomoralista que subscreve a tauromaquia, o toureiro, ele é vestido de luzes. Então ele vai a praça é redonda, é como um labirinto, e ele vai se enfrentar ao touro, a sua besta. É exatamente o mesmo. O simbolismo da festa dos touros é exatamente a mesma. E tem terminologia que eu agora não conheço bem, e que em fato tem alusões a esta tauromaquia tradicional antiga, que vem da Grécia. O toureiro é Teseu.
E ele ia vestido de luzes, claro, porque não é porque que entra lá, é a luz do céu que vem. Então ele vai vencer a besta. E a praça de todos é circular, é como um labirinto e ele vai se enfrentar. É uma forma convertida em festa popular de uma tradição que tem um sentido hermético, claro, um sentido esotérico, digamos. Outro aspecto do mito do Minotauro que tem relação, que é a Esfinge. A Esfinge que perguntava àquele que estava diante, dizia qual é o animal que quando nasce vai com 4 patas, quando é adulto com 2 e de velho com 3, porque a terceira é a bengala, é velho. Então, qual é o enigma? O enigma é o homem interior, claro. Por isso, quem não solucionava o enigma, quem não respondia bem, era devorado pela esfinge. É exatamente o mesmo. Se você não, digamos, não se conhece no sentido hermético, se você não sabe quem é, você terá vivido inutilmente, digamos, desde a perspectiva, digamos, grega ou espiritual. Há um versículo da Mensagem Reencontrada que diz que é inútil correr em círculos e nos agitar de um lado para outro para evitar ter que resolver o enigma da vida e da morte que nos é proposto aqui embaixo, pois o enigma subsiste e finalmente devora os que não puderam resolvê-lo. Então, é uma advertência, devemos nos conhecer, devemos, enfim, pedir a Deus de nos conhecer para resolver esse enigma. Resolver, enfim, é uma questão mais etimológica. Resolver é dissolver. Esse enigma é muito duro, está em nós e tem que ser dissolto e ser purificado. Mas essa força do Minotauro, essa força que todos temos, deve ser domada, deve ser domada, ou morta, no caso de Teseu. Na alquimia, matar é fixar, fixar é mudar de estado. Matar não é sempre matar, como nós, enfim, o sentido literal. Fixar é mudar de estado. Então, eu não sei se vocês conhecem a história de São Jorge e o dragão. Bem conhecido, bem conhecido. Então é exatamente o mesmo. O fio da Ariane aqui é São Jorge, que vem com um cavalo branco para solucionar um problema que é o nosso. E há um dragão que está em um reino e que exige também sacrifícios humanos, comer vida humana. Bom, o rei, o problema até que essa situação chega ao ponto que ele quer a filha do rei, o dragão quer comer a filha do rei. Então, bom, finalmente vem esse São Jorge com seu cavalo branco, puro, claro, vem do céu. O cavalo é símbolo do mundo celeste, porque na tradição e na antiguidade, cavalo era rápido. Todos os deuses, eles vão com carro e cavalos circulando pelo céu, até Apolo. Eles estão circulando, por quê? Porque o céu está circulando sempre, rodando. Então, ele vem e então a filha do rei, não é devorada e o dragão não é morto, é domesticado, é purificado na realidade,
é domesticado. Então ela pega o dragão e leva com um cinto, assim como um cachorrinho. Um cachorrinho. O que aconteceu? Que o filho da Ariadne, o Espírito Santo, veio e purificou a nossa força animal e a convertir num suporte para que a divindade possa se encarnar e se manifestar em nós. Esse corpo de luz, o corpo de glória, essa vida nova em nós possa crescer, enfim, e nos regenerar completamente. Portanto, vemos aí no mito do Minotauro, na tauromaquia, em São Jorge, vemos que sempre estão falando do mesmo, de nós e do problema que nós temos, que é um problema derivado de nosso estado natural, que somos meio besta e meio divinos. E, enfim, isso é o que tentei até agora explicar. Então, como dizia, este livro, A Mensagem Reencontrada, nos fala de... eu citei dois versículos, um versículo só, mas este livro fala desse mistério continuamente. O que estamos fazendo aqui, como podemos sair daqui, digamos, para baixo ou para cima, e quem é que nos pode ajudar. Esse fio da Ariadne que nos pode ajudar é a força do céu, tem muitos nomes. Da religião egípcia é Isis, é a força do céu, enfim. O importante é que nós sozinhos, como explica esta história, nós sozinhos não podemos resolver o enigma, não podemos entrar num labirinto, porque a chave dessa porta está no céu. E nós temos a porta, mas a chave está no céu. E o céu quem abre, e assim nos conheceremos e seremos finalmente regenerados, salvos, enfim. Bom, acho que já está bem. Agora, se vocês, não sei se querem aumentar ou querem perguntar alguma coisa. Bom, primeiro, como é que o Teseu matou o Minotauro? Depois, para mim, dá muito mais medo o labirinto do que o Minotauro. Muito mais? Medo. O labirinto? O Minotauro. Bom, mas vai junto. Na realidade, É um pacote só. É um pacote. Sure. É uma forma de falar. Labirinto, por que labirinto? Porque você não pode entrar sozinho, sem ajuda, nem chegar ao centro, nem sair depois. Mas é uma só coisa, na realidade. E lá está o seu Deus. Espera, na mitologia egípcia, Horus, que é o filho de Osíris, o brigador de Osíris, vai enfrentar Set, Sim. que é que tem um aspecto monstruoso, ele tem a cabeça Sim. de burro. De burro, sim. E Horus, na história, não mata Set, ele castra Set, Sim. causa uma transformação. É a mesma história. É a mesma história, sim. Porque sempre é a mesma história, mas essa é a mesma história na religião egípcia. Então, enfim, é uma forma talvez diferente, mas o sentido profundo da história é esta, deste mito. E como é que a gente tem que atuar para que isso aconteça? Cada um tem que buscar a forma. O quê? É a busca. A busca de Deus, claro. Olha, se pôr nas mãos de Deus, praticar, como diz a mensagem, a boa vontade em Deus e não em você. E que Ele te guie. Ele vai te guiar, se você acredita, claro. Senão, não. Se você acredita, Ele vai te guiar até o labirinto. Pelas escrituras sagradas. Sim.
as Escrituras ensinam isso. Na realidade, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, todos ensinam o mesmo, sempre o mesmo. Pacify Eva, então. É a história de Adão e Eva, na mitologia grega, é a história do Minotauro. Sim, a história do Minotauro é a história de Adão e Eva. Estavam no paraíso, eram seres de luz, mas bom, um mistério da queda, é para explicar a nossa natureza. Não vai pensar que isso é histórico, claro. É biologicamente, assim, na cronologia biológica, uma coisa assim. Não. É para explicar o que estamos fazendo aqui, o que a nossa natureza qual é, porque claro, você não pode negar o corpo. Aquele que nega o corpo, que diz também a mensagem reencontrada, vai perder o corpo e o corpo astral, o espírito vai perder. E vai ter que se reencarnar num estado muito pior. Isso explica a mensagem reencontrada. Eu tenho aqui o número... Aqui é o 2550. Sempre os mistérios são pessoais, se referem à pessoa, sempre à pessoa. E você tem que saber como, digamos, contactar com esse fio. Você tem que, saber de alguma forma como finalmente como tomar contato com aquilo que é sutil, que não é físico, corporal, que não se vê. Você está lidando com uma coisa que não se vê. Bom, queria ler esse versículo, que agora não acho, que diz que não devemos negar o corpo. A espiritualidade se trabalha a partir do corpo. Negar o corpo é absurdo porque você está negando a sua natureza. Você se está violentando. E se violenta, não vai terminar bem, porque Deus não violenta ninguém nem para salvá-lo. Então, se você violenta o corpo, decide, olha, o sexo é ruim, comida, nossa, tenho que ser vegano, não sei, é um exemplo. Não é isso. Toda a tradição cristã original nunca negou o corpo. A tradição cristã. Então, mas chega um momento que tem uma que já existia na época para negar o corpo, para negar o sexo. Orígenes, que é talvez um dos melhores escritores, teólogos pai da igreja, Orígenes se castrou. Se castrou porque decidiu que o sexo martirizava ele, então se auto-emasculou. Olha, não é isso. É absolutamente uma violência que contraria as leis naturais e as leis divinas. O que tem que pedir a Deus é converter isso, não destruí-lo, pois você está destruindo você mesmo. Também a mensagem reencontrada diz a queda. A nossa queda tem um objetivo divinamente elevado, que é a aquisição de um corpo baixo e a sua glorificação em Deus. Por isso estamos aqui, para conseguir esse corpo de luz. Mas a nossa centelha divina precisa entrar num corpo animal para conseguir o corpo espiritual, como dizia São Paulo. Félix culpa feliz, dizia a igreja antes. Culpa feliz, a culpa de cair, digamos, neste mundo animal, a alma imortal, a centelha divina, culpa entre aspas, culpa feliz, porque graças a ter
caído que pode ser regenerada e pode adquirir um corpo de luz, porque no céu há pureza, mas não há corpo. E se não há corpo, não há beleza. Se não há beleza, se não há corpo, não há amor. Tudo vai junto. Então, é preciso ter um corpo para completar o paraíso. Senão é um paraíso sem corpo, digamos assim. O céu não tem muita graça. O quê? O céu não tem muita graça. Não tem muita graça. O céu, digamos, o céu é o aspecto celeste. E depois, claro, tem os corpos de luz do céu, claro, é outra coisa. O paraíso é com corpo, o verdadeiro paraíso. Eva e Adão estavam num paraíso que não era completo. É um ensinamento. Não era completo, por isso caíram. Eva arrastou Adão, que é uma só coisa. Era na realidade um andrógeno que sem corpo. Foi um mistério, porque isso é muito abstrato. É muito abstrato. É para explicar o que estamos fazendo aqui. É para explicar a nossa verdadeira natureza. Mas, claro, a graça, olha, em hebraico é Éden. O jardim de Éden é o paraíso. Éden em hebraico significa voluptuosidade. Claro, mas não é a voluptuosidade animal que conhecemos, é a divina. Mas, claro, está aqui, a partir de aqui, não aqui. Tem que descer um corpo animal para conseguir o corpo de luz. É o programa divino, é assim. Porque há mistério. O inteligente não pergunta como nem porquê. E a continuidade do mito, quando Teseu abandona Ariadne? Assim, depois continuam mil histórias com Ariadne. Teseu, né? Sim, Teseu abandona Ariadne. Depois Teseu vai também a esfinge, soluciona o enigma. Ariadne finalmente será casada, não lembro com quem. Dionísio. Não, é mais, depois mais coisas com Ariadne. Porque os personagens estão ao serviço da instrução, da história, para nos instruir. Então, às vezes, Hércules tem um aspecto, depois outro. E assim todos os personagens da mitologia servem para explicar um aspecto da divindade de Deus, num estado, de uma qualidade, uma função, ou de nós. Assim, por isso na Bíblia tem histórias que são absolutamente imorais, como na mitologia, na religião grega. De repente, David, o Salomão, o mistério de David e Betsabé. David, ele fica apaixonado por a mulher de um militar deles. Fica apaixonado. David, que é o filho, Cristo. Cristo é da filiação de David, é o mesmo. Então, mas David, como fica apaixonado por ela, então manda a guerra ao marido para que morra. Matem ele, e matam ele e ele fica com a mulher. É imoral. E ele é o Cristo, o Filho de Deus, David. Mas estão falando de outra coisa. É outra coisa. É que é ele e ela que estão destinados desde sempre para se unir. David, digamos, o aspecto de luz, de glória, o puro de David e Betsabé. Ele e ela que estão destinados a se unir. Então, o carnal, que aqui é o militar aquele, tem que subir. Então, se mata ele, já está. E se mata ele. São na religião grega, como em todas, de fato em todas, como no Antigo Testamento, tem muitas histórias que parecem imorais, que o protagonista é um justo, é um filho de Deus, é um santo, porque a personagem está ao serviço da história.
que se quer aplicar. Está ao serviço da instrução que se quer dar. Então tudo começa com o fio da Ariadne, com esse fio sutil, essa língua de fogo, tem muitas imagens para falar do mesmo. Porque é fogo, Deus é fogo. Então, há línguas de fogo. E o que ele está falando lembra uma passagem da mensagem que diz: Deus faz tudo em você, sem você. Tudo você. Sem a tua interferência. Mas ele estava falando desculpa, gostei. Não é que eu lembrar que na mitologia grega existem muitas imagens disso. Por exemplo, em Danae, o Espírito Santo é uma chuva de ouro que cai sobre ela para gerar, para abençoar. O sêmen é carbonizado com fogo divino, mas desse carvão nasce Dioniso, o corpo de glória. O nome do corpo de glória. Né? Enfim, tem centenas, milhares. Tudo a chamada mitologia está falando disso. Tudo. O fio de Ariane também dá uma garantia que você pode voltar. Sim. Você não vai se perder dentro de si. Sim, claro. As claro. pessoas brilhantes, Sim. como Lacan, como Arthur, como Nietzsche, envelheceram, não é? Envelheceram. Porque é um problema de chegar a um certo fundo que para mover uma besta que que vai diretamente para a mente. Porque o mais baixo e o mais alto em nós estão comunicados diretamente. Por isso muitos chegam à loucura. A loucura ou, enfim, alterações, digamos, psíquicas e psicoemocionais, porque está relacionado diretamente. Sim. Isso lembra que para chegar nesse lugar tem que ter algum tipo de guia. Porque se você vai a esse lugar sem guia, não volta, não é? Não volta. Ou você não chega, na realidade, ao lugar você não vai chegar, mas vai ficar alterado, digamos, alterado. Então essa música não é sozinha, né? Não. É única, mas não é sozinha. Não, você se tem que associar com o seu Deus e pedir ajuda do Deus do céu, porque é eles dois que vão se unir. Você está no meio, digamos. Mas os protagonistas da história são o céu e a sua terra, digamos. A sua terra que é divina. Esse céu e a terra têm que se unir. Mas sem você não se podem unir. Sem corpo carnal não se podem unir. Estamos no meio. Mas esse meio é o que pode, digamos, unir os contrários. O mais baixo e o mais alto. A bondade é o próprio, está perto de Deus. O ódio está afastado, ao contrário, claro. Então, podemos abrir a mensagem. É só um pouco. Então, olha o que fala o 27:31. Malditos sejam os espíritos malvados que nos enganam, nos paralisam e nos prejudicam no percurso da nossa busca. Que sejam jogados no inferno e que se destruam uns aos outros, assim como agora eles nos dilaceram. Malditos sejam os filósofos, os intelectuais e os sábios que pregam os seus próprios sistemas que levam os homens ao desespero e à morte. E sejam reduzidos a pó e espalhados ao vento os covardes e os hipócritas que fazem perecer os santos de Deus e afogam suas vozes no mundo. Começamos bem. Olha que bravo. Mas a gente estava Porque falando disso. o mundo dos intelectuais, dos filósofos, dos acadêmicos, está tão longe de tudo aqui estamos falando aqui. É realmente o oposto.
E comendo com maldade. Sim. E que fala, malditos são os espíritos malvados, que é o contrário da bondade. Alguém quer abrir o livro, além desse... O livro tem a ver com o fio. Porque abrimos assim ao acaso? Porque assim, não é você quem abre. Você dá a chance ao Espírito Santo, ao Espírito, o único Espírito, para que ele abra e te instrua. Assim não é eu quero buscar, eu quero dizer. Não. Deixa que o Espírito... Sim. E é uma tradição universal. Os livros sagrados se abrem ao acaso desde a sua aparição. O Antigo Testamento, a Eneida, a Ilíada, o Corão se abriu ao acaso. Essa é uma prática universal que permite ao Espírito de actuar em nós, ou em todos nós. Portanto, se alguém quer ser o suporte, o instrumento do Espírito para... Eu preste-se. Você não me vira. Livro 23, Hipógrafos. 23, o final. É o final. É o final. As citas finais. Eu destruí todo o trabalho das vossas mãos e não voltastes a mim. Ageu. Não é a vontade de Deus que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se cansem para o nada? Abacuque. O trabalho, claro, olha, então aqui nada é útil para nada. Não, olha, tudo o que não vai dirigido para Deus vai para o fogo e vai terminar, simplesmente. As nações se cansam para nada. Por quê? Porque tudo isso vai terminar onde? A morte. É só o que vai para Deus não vai terminar para a morte. Eterno. E isso, o que fala aqui o Antigo Testamento, que são duas citas do Antigo Testamento, é o mesmo que falam, todas as escolas iniciáticas, espirituais, a Bíblia. O que não é dirigido para Deus, o que não está ao serviço de Deus, vai ao fogo, vai a nada no sentido à morte. O bacana é que, lendo esse livro, a mensagem, por exemplo, que tem tudo, né? Tem tudo. Tudo está aí. Você vai, mesmo não entendendo nada, você vai lendo porque Deus entende. É o que o Pedro falou, a gente tem um Deus aqui, que é o Deus do céu, e nós somos o mediador, no caso. Então, quando a gente vai lendo, esse livro vai trabalhando a gente, porque o Espírito que está no livro trabalha a gente. E aí a gente vai mostrando, inclusive, a forma de lidar com esse Deus. É espetacular, né? 92 linha e o terceiro embaixo. 92 dupla linha. Dupla linha. Tá, sim. Os três. Sim. Tá bom. Lúcifer quis julgar a criação de Deus e foi precipitado no inferno. Adão desobedeceu a Deus e foi enviado ao exílio na morte. 92 linha. Então, que sorte está reservada aos sábios e aos inteligentes do mundo que pretende analisar a Deus e reduzi-lo ao seu serviço? Eu me que dois linhas só.
afora de juízo certamente se aproxima. Preparai-vos, crianças, e rogai para que o vosso fardes tenha terminado naquele dia, pois o prazo haverá terminado para todos, e a nuvem do fogo consumirá toda a sujeira, e a nuvem de água separará toda a fez da única pureza. Hoje Não é fácil isso. Tá bravo. Foi da confidência, né? Açúcar bravo. Para quem não conhece o livro tem coisas lindas. Juro por Deus que Também escolhido. Tá, viu? Adão, aqui Lucifer, Iblis na tradição islâmica, que tinha uma esmeralda na fronte e caiu. Adão caiu, estão falando no mito do Minotauro. Eva é Pasífae. Pasífae é Eva e Eva está com Adão. Porque são dois que são um. E caiu. E estamos no exílio da morte. E o Lúcifer não é o Satã também, né? O Lúcifer é o... Não, tem uma confusão imensa, porque mas se você lê no Novo Testamento, a carta de Pedro e outros, lá na carta de Pedro, Lucifer é Luxfero, é fósforos em grego, é o portador de luz. Não é Satã. Satã está fora. Satã é o que inspira mal. Lucifer é o portador de luz em nós, que agora está como Adão, porque põe em relação com 92 Lucifer com Adão, porque é o mesmo. Portador de luz. Ele tem a luz, ele porta a luz. Portador. Mas se não vem o fio da Ariadne, não vai... Enfim, não vai solucionar, digamos, não vai se descongelar, não vai acordar, não vai ser regenerado. Então, esse Adão deve ser regenerado, esse Lucifer deve ser regenerado, esse Minotauro deve ser regenerado. E é do que está falando aqui. Isso é impossível analisar e reduzi-lo, enfim, analisar mentalmente e intelectualmente, tudo isso é absurdo. Porque a revelação é anticientífica. Não tem nada a ver com o mundo que nós conhecemos. 57, sim. As três emanações do ser foram como evolucionadas no não ser e formaram a hierarquia dos mundos. A natureza oculta será liberada, purificada e magnificada até a sua origem divina, para se converter na esposa do Senhor magnífico. Olha, aqui em poucas palavras explica ainda mais. Poucas palavras explica tudo a nossa regeneração. Toda a nossa regeneração. Formar a hierarquia dos mundos. Pegou lá no labirinto, subiu até lá em cima. Sim. Finalmente. A natureza oculta será liberada, purificada e magnificada. É o Minotauro. A natureza oculta que está em nós, porque é natural. Mas também tem um aspecto que é sobrenatural, que também é chamado de natureza. Que às vezes falam de natureza, que é a natureza divina ou a natureza carnal, digamos. Mas é o Minotauro aqui. A natureza oculta no labirinto será liberada, purificada e magnificada até a sua origem divina, para se converter na esposa do Senhor magnífico. Veja que é um aspecto feminino também, e Eva e Adão, digamos. Aí tem os dois unidos, que é o objetivo. Em nós. E tudo isso vai acontecer em nós. Se somos bondadosos.
Sim, é certo, claro. A bondade. Ô, Pierre, Claro. a primeira parte, você pode explicar um pouco? As 3 emanações do ser foram como emocionadas no não ser. As três, sim. São, uma primeira explicação é alma, espírito e corpo, mas corpo interior. Aí tem a alma imortal, em termos cristãos, em termos da mensagem, alma imortal, o corpo astral, que é o espírito, pneuma em grego, e o corpo interior, que é o suporte de tudo, que é o mais profundo em nós. Peraí, alma imortal, segundo é o Cristo? Alma imortal, o espírito, alma, espírito e corpo. Alma imortal, espírito que é corpo astral, e o corpo interior. E depois o corpo carnal, que é o continente do conteúdo. Mas o que é emanado é o corpo interior, não o corpo carnal, né? Não, corpo carnal é necessário. É necessário, simplesmente. Não. O corpo carnal se apodrece no sábio, no justo, no Filho de Deus, porque o Filho de Deus está dentro do carnal. O corpo de luz nasce no corpo carnal, mas evidentemente sai, claro, quando morre esse corpo de carne, o corpo de luz pode sair. Qual que é o versículo mesmo? Se realiza. 7, 7,57. sim, 7, 7,57. sim. 7,57. Certo. Isso que você falou, Pedro, do corpo de luz que emerge do corpo carnal, é a imagem indiana da flor de lótus que flutua por fim sobre o pântano. Né? Sim. É isso. Porque tem a raiz, no fundo, e na religião, bom, em todas, há religiões tradicionais, porque depois tem versões, digamos, diferentes que falam uma espiritualidade onde não há Deus Criador, enfim, mas as religiões tradicionais todas falam que nós temos um corpo interior, uma alma imortal, um duplo, um corpo astral que é um duplo nosso, porque o suporte é o sangue. E o sangue está em toda parte. Então, onde não há sangue, não há vida. Porque o corpo astral é o que vivifica o corpo físico. E a alma imortal vivifica tudo. É a fonte da vida em nós. O corpo astral vivifica tudo. Por isso, onde não há sangue, se morre. Se apodrece, enfim, gangrena e tudo isso. Porque, na realidade, o que vivifica o corpo físico não é ele mesmo, senão a divindade em nós. Essa divindade, essa centelha divina, que através do corpo astral se prolonga, digamos, cria, enfim, é ela que nos formou, desde o óvulo, enfim, desde a fecundação nos formou. E até chegar ao adulto. A carne é um suporte passivo. Tudo que é suporte passivo. Por isso, quando o sangue não circula, o espírito sai. E a alma imortal sai. Imediatamente fica morto. Porque não tem vida em si mesmo. O corpo animal não tem vida em si mesmo, nenhuma. É o corpo astral, o espírito, em termos cristãos, o espírito, pneuma, que vivifica. E a fonte de tudo é a alma imortal.
a psique dos gregos. Essa é a natureza humana. E há esse aspecto mais profundo que é o corpo da divindade em nós, que é o que, no caso de Jesus Cristo, ressuscita o corpo. Quando ressuscita aqui, neste mundo, ressuscita um corpo, espírito e alma, os três. Isso é muito misterioso, mas o cristianismo fala muito claramente, porque o judaísmo não fala abertamente desses mistérios, porque não eram públicos esses mistérios. Os gregos não falavam muito, só nas escolas iniciáticas e na religião de uma forma, digamos assim, fantasiosa, enfim, com histórias, isso que é a mitologia, falavam isso, claro. Mas não assim tão aparentemente literal como no cristianismo, que isto ressuscita no terceiro dia, tão claro. Porque isso se explicava na escola iniciática, que era o cristianismo antes de se converter numa religião para todo mundo. Em filosóficos, havia o mito da ressurreição de Dioniso. Sim. Também ressuscita. Claro, porque ressuscita. Claro. Osíris também. Osíris também. E Osíris. Na realidade, todos estão falando o mesmo. É só encontrar, ter a chave hermenêutica, a chave exegética, para descobrir que realmente é assim. E ver, como eu dizia antes, a mensagem reencontrada e a tradição hermética ensinam a ler tudo. E descobrir o sentido profundo dessas religiões, que é também se descobrir a você mesmo. Porque depende como você lê, se está lendo. Se você lê e fica no superficial, também você mesmo está no superficial. Se você busca o profundo do texto revelado, você está se buscando o profundo de você mesmo, onde está seu Deus. Então, você lendo o texto, se está lendo. Abre o texto, se está abrindo. E isso é uma realidade que todo mundo pode experimentar. Então, alguém mais quer abrir o livro? Ou concluímos? Então, para concluir, o livro 37 e 40. É, 37 e 40. Busquemos assiduamente o Senhor de vida enquanto ainda estamos a tempo, pois quando toparmos com o absurdo, será tarde demais. E apesar dos nossos disfarces, somente encontraremos a falsa porta da embriaguez, ou o muro do desespero, ou o abismo da loucura. Quando a desgraça e a morte caíram sobre nós, as boas palavras e o auxílio dos nossos nos parecerão vazios e inúteis, pois a nossa solidão será tão grande que os nossos próprios pensamentos nos parecerão insensatos e vãos. Então, olha, busquemos assiduamente o Senhor de vida agora que estamos vivos. Tempos fiquem aqui agora, porque o tempo passa muito rápido.
Então, busquemos assiduamente o Senhor de vida enquanto ainda estamos a tempo. O livro é o que o Espírito que inspira o livro quer nos dizer agora. Não é eu que quero falar disso ou outro, não. É o que quer falar esse Espírito que está presente e que, olha, se consagra ao que é importante realmente. Porque, senão, depois vai se lamentar muito de não ter aproveitado o tempo. Vamos.